Tem coisas que, infelizmente, o Luciano Huck ele não sabe. Luciano, eu ouvi a sua fala sobre o Bolsa Família e eu vim aqui te contar a minha história. A minha mãe, ela recebeu o Bolsa Família, nós éramos 4 filhos e eu venho de uma família simples, do interior da Bahia, que lutava dia a dia, sabe? Mas que muitas vezes eu olhava para dentro de casa e não tinha certeza da manhã, porque nós não tínhamos garantia. A minha mãe recebia, sim, o Bolsa Família e fazia a vida girar paralela a isso. Por quê? O Bolsa Família nunca impediu meu pai e minha mãe de trabalhar. A minha mãe vendia galinha, criava porco, vendia porco junto com meu pai, só que eles não tinham garantia. Eles trabalhavam duro, mas às vezes nem sempre dava para criar e vender na mesma proporção. Então, assim, venho de uma cidade pequena, sem fábrica, sem emprego, sem carteira assinada, sem oportunidade. E talvez o Luciano tenha nascido com muitas garantias e ele não consegue entender isso, sabe? Porque o que faltava para minha família nunca foi vontade de trabalhar. O que faltava era oportunidade. E sabe quando foi que a nossa vida começou a mudar? Quando nós crescemos mais um pouco e os meus pais foram para a capital, mesmo deixando a gente com a nossa avó. Eles conseguiram trabalhar com direitos, com carteira assinada, com garantia de renda. Foi aí que minha mãe saiu do Bolsa Família. Então eu te pergunto, o que é estímulo para uma mãe com 4 filhos pequenos e um marido desempregado, Luciano? Porque o estímulo às vezes precisa de tempo, mas a fome, Luciano, essa aí chega todo dia e com criança pequena bate na porta toda hora. E para quem nasceu herdeiro, a história de vida é sempre diferente. Mas nós vencemos, viu, Luciano? A minha mãe, ela precisou do Bolsa Família, eu fui aluno beneficiado pelo projeto ProUni, eu fui aluna do ProUni, eu estudei, graças a Deus eu trabalhei, eu mudei a minha realidade, hoje eu consigo criar minha filha, hoje eu consigo ajudar a minha família, mas antes disso... Ah, Luciano, o Bolsa Família ajudou a salvar a vida dos meus irmãos e a minha. E olha, a Bolsa Família, o Bolsa Família, Luciano, já é o estímulo para continuar, é o estímulo para não desistir, é a garantia de que vai ter pelo menos a comida na mesa, é o estímulo do amanhã. E já que estamos falando sobre estímulo, eu queria saber também, Luciano, a sua opinião sobre auxílio moradia, auxílio paletó, vários e vários privilégios e regalias que beneficiam políticos no Brasil. Porque às vezes o problema do Brasil não é quem precisa de ajuda para sobreviver. Às vezes o problema desse país ainda é oferecer oportunidade demais para quem já tem muita oportunidade e muito pouca oportunidade para quem tem menos. Essa é a diferença entre conhecer a pobreza pelos números e conhecer a pobreza vivendo nela. Tá bom, Luciano? Agora você já sabe.